vender 70 milhões de euros em atletas. E assim, ele já tá contando com a base por conta disso. Não vai atingir, porque o jogador do Botafogo que tem proposta, né, talvez tenha uma proposta, chega a 4 milhões de euros apenas, tá bem longe desses 70 milhões, mas só pra gente analisar como o clube, e o clube, não só o Cruzeiro, não só o Botafogo, tratam a categoria de base apenas como ativo, certo? Apenas como produto. No caso do Cruzeiro, o gerente da categoria de base é o senhor Vilmer filho do ex-presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e que era corretor de seguros antes de virar o gerente da base, da categoria de base do Cruzeiro. E o filho do presidente do Cruzeiro, que é o Wagner Pires, o filho dele, era dono de um bar e virou o gerente da categoria de base. Então, como é que a gente pode imaginar que esses caras, com zero de experiência de gestão e zero de experiência na relação com crianças e adolescentes, possam fazer diferença e melhorar as condições da categoria de base, Mônica? É difícil, né? É muito triste toda essa história. Eu vou pegar meu gancho aqui no que o Heber estava falando no final, porque é o que nós quatro aqui já constatamos. O ser humano virou mercadoria, e aí a gente nem pode falar que é só no futebol, né? Isso é no país inteiro com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora virou ali uma máquina para fazer mais dinheiro para outras pessoas. No futebol não é diferente. E aí a gente chega à conclusão que eu acho que a gente vai acabar chegando em quase todos os programas, que o problema é o capitalismo, né? O problema é esse sistema que faz tudo virar mercadoria, tudo virar uma máquina de fazer dinheiro. E aí, esse garoto que você citou aí, o Messinho, que ele tem, o nome dele é Estevão William, cara, ele tem 12 anos. 12 anos. Aí você pensa na responsabilidade que esse garoto já tem dentro da família dele, assim, ele é o salvador da família dele, ele é o cara que vai botar comida, ele tem 12 anos, era pra ele estar brincando, era pra ele estar se divertindo, inclusive com o futebol, não tem problema nenhum, ele podia estar brincando nas divisões de base do Cruzeiro e com outras coisas e tal, mas sem qualquer responsabilidade tão grande. Mas não, virou mercadoria, então ele não é só um futuro para a família, ele é um futuro para empresários e para pessoas ali dentro do Cruzeiro, políticos e tudo mais. Cara, isso é muito preocupante, muito triste. A gente precisa dar um passo atrás, aí, dar uma retroagida nesse capitalismo louco, porque deu errado, sabe? Deu errado. Essa história do Flamengo a gente vê que deu errado, essa história do Cruzeiro a gente vê que deu errado. Crianças que antes eram adultos, né? Sempre foram. A classe trabalhadora sempre foi essa mercadoria para fazer dinheiro. E agora é criança. Sabe? Sempre teve criança, sempre teve trabalho escravo infantil, pá. E aí meio que isso que está acontecendo no futebol, né? É quase que um trabalho infantil mesmo ali, porque já é trabalho, já é muito dinheiro envolvido, eles já têm uma responsabilidade gigante. Imagina se ele não der em nada. E aí? O que acontece com essa família? O que acontece com essa família? O que acontece com esse garoto, com a cabeça desse garoto? Será que ele vai ter psicológico para continuar na escola e ter uma outra profissão, e ter uma outra vida? Como será que fica a família dele? A gente precisa fazer uma pesquisa nisso aí, ver como é que isso funciona, sabe? O que acontece com esses garotos que não dão certo? O Everett falou, entra uma galera na divisão de base e sai muito pouco. Mas imagina essa uma galera que entrou e que não deu em nada. O que eles estão fazendo hoje? A gente tem que fazer essa pesquisa, assim. O que se transformaram os garotos de base que não deram em nada? E aí eu vou para outro ponto aqui que eu queria falar. Nas divisões, o esporte era uma arma ótima da sociedade para afastar jovens crianças das drogas. E está sendo uma arma para levar esses jovens e crianças para as drogas. Porque nessas categorias de base, o que tem de droga, e isso eu posso falar de experiência própria, já que o Alexandre falou do futebol feminino, posso falar de experiência própria, porque eu joguei alguns times aqui e tal, nunca fui profissional, vi no futebol infantil e adolescente, não tem tanto exame antidoping e não tem muitas essas coisas. E aí é meio que liberado, e o próprio dirigente do clube quer que a criança, que a mulher, ele faça isso para ela render mais, para dar mais dinheiro. É isso. Abaixo o capitalismo, abaixo a Thiago Leifert-ização do futebol. Nós aqui estamos de acordo quando queremos que seja pensada uma outra solução para a sociedade. E como Alexandre, se um novo mundo é possível, um novo mundo da bola também é possível, né? Então, assim, é muito complicado a gente esperar que um clube pense no lado social
do jovem, porque o clube não se preocupa com isso. O clube ele não tem esses valores. Os dirigentes dos clubes não têm esses valores. Os dirigentes do clube são empresários, são magnatas, são todos que mamam na teta do capitalismo. Então não adianta a gente esperar que eles... Thiago, os dirigentes do clube desrespeitam as suas próprias torcidas. É o diretor aqui do Flamengo que vai fazer piada com a torcida do Flamengo porque disse que o nome Mickey foi escrito corretamente, se aquilo não é coisa de torcedor do Flamengo. É isso que esses caras pensam a respeito da torcida. Aquilo que o Herbert falou lá no início. Os caras só querem a torcida quando é para manipular, para ver se a torcida os defende das formas com que agem dentro do clube, ou então em processos eleitorais, em alguns momentos em que a torcida é necessária. Mas não estou nem aí. O caso do Flamengo, então, chega a ser um absurdo, né? Você entra direção, sai direção, não tem uma discussão sobre a possibilidade do Flamengo ter postos avançados do clube na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em áreas pobres aqui do Rio de Janeiro. Os caras só querem fazer as coisas lá na Barra, o campo de futebol na Barra. Não faz o campo de futebol na Baixada Fluminense, que tem a possibilidade de ter mais terrenos e tudo mais. Não, os caras só querem negociar. Os caras não querem sair da esquina de onde funciona o condomínio onde ele mora, a empresa onde ele é dono, e é isso. Quer dizer, o clube é, na verdade, uma brincadeira para esses caras. São milionários que não têm nenhuma intenção de fazer um trabalho social dentro do clube. Zero. Esses caras estão no clube apenas porque o clube dá visibilidade política, dá perspectivas aí econômicas para grandes negócios. Então, você imagina o que não é, por exemplo, um clube como o Atlético Mineiro, que a gente está falando bastante do Cruzeiro, mas pensa um clube como o Atlético Mineiro, que teve um ex-presidente e um cara que continua mandando no clube como prefeito da cidade. Olha que interesses isso não movimenta. Como diversos patrocinadores, apoiadores não querem estar associados à administração de um clube que também tem um braço dentro da prefeitura. São obras, são coisas. Tá? É isso que acontece o tempo todo. Né? Não é à toa que o ex-presidente do Flamengo foi candidato a deputado também. Hoje, o presidente da CBF convidou o Bolsonaro e o filho do Alexandre Frota para o camarote da CBF no amistoso da seleção. Entendeu? O filho do Alexandre Frota, coitado, não tem culpa, né, desse DNA. Mas qual o sentido de fazer esse convite? A não ser perpetuar essa mesma lógica. É vergonhoso. E aí, assim, a gente nem talvez consiga chegar lá, mas não me surpreende o Brasil não conseguir se classificar para o Mundial no Sub-17. Há 2 anos seguidos, há 2 Mundiais de Sub-20, o Brasil não consegue se classificar. Vai disputar o Sub-17, porque o Mundial vai ser aqui no Brasil, né? Mas não conseguiu classificação. Se essa forma de gerir a base também não acaba, além de todas essas mazelas econômicas, políticas, sociais que a gente já conversou, se acaba também não tendo implicações esportivas, que é esses esvaziados que do futebol sem partido querem forçar a gente a discutir o futebol dessa forma. Cara, vocês me fazem querer sair daqui do programa já pegando no meu coquetel Molotov, entendeu? Vocês são demais. Mas eu acho que a gente, até pelo tempo, né, a gente tem que se caminhar aí para encerrar o programa. Gostaria de encerrar com um astral um pouco mais pro alto, como diria Chico Buarque, apesar de você, né? Apesar de Vadão. O que vocês acham da gente fazer uma rodada aí de palpite para a seleção feminina que estreia no domingo e todo mundo dando moral para as mulheres que elas sim representam a camisa da seleção brasileira? Pô, vambora, eu topo, é lógico. Não, olha, eu acompanhei um pouco esses últimos amistosos da seleção brasileira e esse trabalho do Vadão, infelizmente, não está tendo os melhores resultados. Mas eu vou torcer muito porque talvez seja o último grande evento dessa geração, né? É uma geração que, se você pensar bem, já tem atletas do pós-geração, né? Porque a Formiga com 41 anos jogando já é uma situação assim muito excepcional, né? Mas assim, a Marta, a Cristiane, né, são jogadoras que provavelmente não disputam outro Mundial. Então eu vou torcer muito para o Brasil conseguir um desempenho digno. Não sei se o Brasil tem força para chegar às finais,
mas seria muito bom que pelo menos chegasse ali umas quartas de final, seria importante para o futebol brasileiro. Agora, houve um equívoco na manutenção do trabalho do Vadão, talvez numa precipitação no afastamento da técnica anterior. A gente poderia ter tido uma outra trajetória, mas independente disso, o momento é esse. E aí vou torcer demais para o Brasil pelo menos chegar aí umas quartas de final, fazer uns gols bonitos e aí representar bem o nosso país. Que viva a Marta, a maior de todas, e claro, a seleção brasileira. Eu tô um pouquinho mais otimista, assim. Eu acho até que essa pauta aí do futebol feminino é uma pauta que a gente tem que trazer aqui pro programa, porque o futebol feminino é bem politizado também, já por um outro lado, assim, ninguém quer saber do futebol feminino, né? E a gente precisa fazer esse debate, porque... Tá na pauta, tá na pauta. Tá na pauta? Boa produção, muito bom. Porque a Marta é 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a maior artilheira da Copa do Mundo, e ela ganha 2 milhões de reais por ano, enquanto o Neymar ganha 140 milhões de reais por ano. E nunca foi eleito o melhor do mundo. Ano passado não estava nem entre os 10. Assim. Então, a gente precisa fazer esse comparativo com o futebol masculino, mostrar essa discrepância aí, porque tá muito absurda. E aí é uma pena, Alexandre, que a Formiga já esteja com 41 anos e a Marta talvez esteja na sua última Copa do Mundo. Mas eu vou chutar aqui que a Marta vai ainda estar na Copa de 2023, tá? Porque eu acho que o Brasil vai sediar essa Copa de 2023. Tô achando isso. O Brasil se ofereceu, né? Ele se candidatou. E eu tô achando que o Brasil tem muita chance de sediar essa Copa. E aí eles vão acabar forçando uma barra pra Marta jogar lá, mesmo que seja meio capengando ali. Que eu acredito que não vai ser, porque essa mulher vai jogar até os 60 anos, que muito homem aí. E aí eu espero que a gente veja a Marta nessa Copa do Mundo muito bem e numa outra também. Bom, eu não tenho confiança nenhuma no trabalho do Vadão. Na verdade, eu espero que a seleção brasileira faça como a seleção argentina fez na Copa do Mundo masculina. E que tenha melhor sorte, no caso, né? Mas que foda-se o técnico e que os jogadores liderem, as jogadoras liderem a seleção brasileira até onde ela puder chegar. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que parar pra pensar é que o Vadão, ele é um cara que o melhor trabalho dele, eu não lembro o clube, se foi em Mojimirim, mas foi em 93. Ele é um cara que não tem mais espaço no futebol masculino e ele foi pro futebol feminino como que algo, como o resto, digamos assim. É feio a gente falar assim de um ser humano, mas profissionalmente a gente pode falar. Então a gente tem que pensar... à frente da seleção feminina é uma decisão política também. Sim. A decisão política justamente de sucatear o futebol, né? Que nunca teve valorização, mas, assim, você impede que o futebol feminino cresça. Então a gente tem que parar para refletir sobre isso. Muito bem, galera. Então, estamos chegando ao final dessa edição do podcast Ala Esquerda. Você que gostou, dá aquele like, dá aquela compartilhada. Você que divulga para os amigos, fala para geral. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, no SoundCloud, em quase todos os agregadores já de podcast. Se a galera não tiver ainda algum local em que costuma ouvir podcast e a gente não está chegando, Ala Esquerda, entre em contato com a gente, manda uma mensagem pelo Twitter, @alaesquerda7, o 7 é o número, não é escrito 7, Ala Esquerda 7, o número, e manda uma mensagem pra gente, diz se você gostou, enfim, se quer mais informações sobre esse tema, que aí é que a gente brinca, o nosso podcast tem 45 minutos, é um tempo regulamentar, sem VAR e sem tempo extra, mas a bola continua rolando nas redes sociais. A gente pode mandar outros vídeos, complementar esse nosso papo, alguma outra informação, link de alguma matéria, alguma coisa, nas redes sociais, principalmente lá pelo Twitter. Então, muito bem, semana que vem voltamos com outro tema quente do futebol e do esporte. Combinado, galera? Combinadíssimo, cara. Valeu, galera. Muito bom estar com vocês aí nessa bancada. E vamos que vamos. Sempre pela esquerda. E sigam a gente nas redes sociais. A gente tem um Instagram também, agora que é o @ala_esquerda7. É muita informação, mas com o tempo a galera se acostuma aí. A gente vai estar
divulgando lá fotos, vídeos, textos, como o Alexandre falou, e vai estar sempre debatendo. É realmente o nosso tempo de acréscimo. Beleza? Um abraço. Falou, galera. Espero que consiga fazer o pessoal enxergar os seus verdadeiros inimigos, né? Porque a gente vê que a galera direciona um ódio pro lado errado. Legal, galera. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu.